O vídeo de hoje é sobre algo que tem me incomodado um pouco e eu achava necessário trazer o tema pra cá, que é a expectativa da Fiel com a volta do Renato Augusto ao time do Corinthians depois de mais uma lesão. A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, vamos já falar um pouco também sobre os ex-atletas que voltaram e etc, de um ponto de vista que eu preciso tentar dar um choque de realidade pra saber como que as coisas realmente funcionam por aí, tá bom? Então antes de começar, é muito importante, né? Afinal a gente já começou, né? Mas antes da gente começar a trocar ideia sobre isso, é importante você deixar o like aqui embaixo, tá? Clicar no joinha, tem esse formato, botão, caso você não achou ainda, é só você clicar aí, não cai o seu dedinho aí, não tira você do vídeo, nada, não custa nada, é só você clicar que isso aí ajuda a gente a continuar crescendo. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se também, tem um botão inscrever-se embaixo do vídeo aí, ou em cima, eu nunca sei onde fica, e também tem um sininho em algum lugar, ative aí todas as notificações, porque a gente tem vídeos aqui todos os dias, tem lives todos os dias e a gente troca ideia demais também. E deixa o seu ponto de vista aqui embaixo, concorda ou discorda e tal, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, beleza? Antes de falar sobre Renato Augusto, vou falar um pouco sobre Paulinho também, eu preciso pagar o famoso pedágio. Sabe o que é o pedágio? Quando a gente vai falar de Renato Augusto, quando a gente vai falar de Cássio, quando a gente vai falar até do Paulinho, pasme você, ou até do Romero muitas vezes, a gente tem que seguir um protocolo pra não ofender pra você não ofender a fiel dodói que tem por aí. Então tá, Renato Augusto, excelente jogador. Pra mim, craque de bola, 2015 representou o nosso manto, depois fora do Corinthians representou na seleção, representou fora do Brasil, é um cara que pensa fora da caixa, nos acrescentou no Campeonato Brasileiro de 2015 e aí tem as ressalvas, né, recebeu muito bem pra isso, ele não tem nenhuma ONG de caridade e tal. Paulinho, vamos lá pagar o pedágio do Paulinho, excelente jogador em 2012, representou o nosso manto, se não fosse por ele também, né cara, a gente não teria Libertadores hoje em dia, então somos muito gratos ao Paulinho, todos os outros aí vocês sabem tudo isso aí, beleza? Agora vamos, já paguei o meu pedágio, agora vamos lá, porque agora a gente tem que falar a realidade. É preciso que você entenda algumas coisas a respeito de lesão, e o que eu vou falar aqui, eu não tô falando do meu ponto de vista, eu conversei com médicos e com especialistas, inclusive eu abro o espaço aqui embaixo, caso você seja fisioterapeuta, caso você seja médico e possa me corrigir. E eu também falo um pouco sobre conhecimento de causa, porque eu também tenho o joelho estourado, tenho a coxa estourada, meu tornozelo é zoado, a minha perna direita como um todo, se tirar, pra jogar bola ela não faz muita diferença, pra falar a verdade, só serve pra subir escada e andar um pouco aí. Então eu vou falar sobre conhecimento de causa, beleza? Quando acontece alguma desestruturação em alguma das suas principais articulações, que são qual? Cotovelo, joelho, tornozelo, o que acontece quando você precisa mexer ali e criar uma modificação, seja ela natural ou seja ela de maneira mais artificial quando você tem alguma lesão? Você vai lá, mexe, para conseguir atingir o ponto central da onde você tá corrigindo o problema que aconteceu, você vai ter que abrir um buraco, vamos colocar de uma maneira bem simplificada assim. E aí esse buraco ele vai ser tampado de maneira artificial ou de maneira natural, com a sua cartilagem e tudo mais. A cartilagem que nasce depois disso aí, tô colocando tudo entre aspas, mas pra gente conseguir entender, porque foi a maneira que conseguiram explicar pra mim, que eu achei mais simples de trazer. A cartilagem, tudo que vai se recriar ali em volta, quanto mais velho você é, mais ela vai ser criada do ponto que você está na sua vida, porque quando a gente é mais jovem, a gente molda todas as nossas cartilagens, os nossos nervos e tal, desde o zero, então tem um processo de maturação da nossa cartilagem, por isso que quanto mais velho você está, quando você passa por uma cirurgia, principalmente nessas articulações principais, você perde uma boa parte dos movimentos, porque não teve um tempo suficiente para essa cartilagem, para esse envolto, para a própria lesão conseguir se recuperar como a gente teria ou teve já na nossa infância, na nossa adolescência. Então, quando você passa dos 30 anos, você já meio que cria um escudo ali dentro já de 30 anos. Se você machuca o seu joelho com 50 anos, você não vai conseguir ter um joelho novinho de 18, porque o que vai ser construído ali é para 50 anos. Então é por isso que acontece quando o cara vai lá e torce o joelho, e aí a gente vai usar o exemplo do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né, que é o exemplo clássico aí. Ele já deu várias entrevistas falando que ele não conseguia esticar toda a perna, porque quando ele machucou, ele já tinha aí seus 29, se eu não me engano, 28 anos, 27, e aí ele chegou um momento que ele não conseguia esticar toda a perna, então ele tinha que jogar dentro das limitações dele.
Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Paulinho foi mais uma vez escancarado pra gente. Por que a gente não pode pensar em jogadores acima dos 33 anos? Eu nem coloco acima dos 30. Vou colocar do 33 pra cima, que já é o cúmulo do absurdo. E a gente precisa estudar como que tá sendo o nível de rendimento de alguns atletas, de todos os atletas que a gente estiver pensando em trazer pro Corinthians. O Paulinho vinha de um rendimento abaixo, um rendimento muito aquém do que ele um dia já tinha mostrado, e apenas pela gratidão, apenas por aquele pedágio todo que eu paguei pra vocês aqui, ele foi trazido a preço de ouro, como se a gente estivesse contratando o Paulinho de 2012. O mesmo acontece com o Renato Augusto, mas antes de chegar no Renato Augusto, vamos no Paulinho. O Paulinho chegou e aí ele já não tinha mais aquele poder de articulação que ele tinha quando era mais jovem, aí ele machucou o joelho. Isso aí é uma eventualidade, né, cara, que acontece com qualquer jogador, e tá tudo certo. Aconteceu com o Arana, né, com uma pancada que ele tomou, acontece com vários jogadores e faz parte do futebol. Só que uma coisa é acontecer com um moleque que tem 23 anos, 22 anos e vai conseguir recuperar suas articulações e vai conseguir se recuperar da lesão e ainda assim conseguir entrar em alto nível e ter tempo para poder recuperar. Com o Paulinho, quando ele machuca a primeira vez, ele já começou aquele processo de recuperação já com a expectativa de nem jogar mais futebol. Então, portanto, que fica complicado naquele momento. Quando ele volta pro time do Corinthians e ele, dentro do time do Corinthians, ele começa a mostrar um pouquinho mais de intensidade, ele começa a acreditar que ele pode executar os mesmos movimentos que ele executava antes da primeira lesão. Quando ele vai lá e começa explora esse potencial do corpo dele, a mente dele tá pensando, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, se ele estiver bem fisicamente, o pulmão dele vai falar, a gente aguenta fazer, só que o joelho, que foi onde aconteceu a lesão, isso aí vale para tornozelo, que também tem lesões gravíssimas. Neymar é um desses que tem bastante lesão no tornozelo, cotovelo também, né, cara, para quem joga basquete aí sabe. Quando acontece tudo isso aí, ele vai lá e força um local onde não tá preparado para aquela força. E aí a hora que ele finca o pé no chão ou que ele tem um atrito mais forte, ele acaba rompendo de novo e isso vai acontecer substancialmente. O Paulinho já é um ex-jogador do Corinthians, já era antes, eu sempre falava isso aí para vocês. E aí por que eu dei toda essa não é uma introdução, né, mas só para vocês contextualizarem, porque a gente precisa entender a expectativa que a Fiel tá criando em cima do Renato Augusto, que está passando e vai passar provavelmente pelo processo parecido. O Renato, eu diria até que é um caso um pouquinho mais complicado, e nesse momento eu preciso pagar outro pedágio e abrir outro parêntese aqui, porque é o seguinte, em momento algum eu tô torcendo pro Renato machucar, porque teve gente que comentou isso, teve a coragem, né, de comentar isso aí no vídeo, né, cara, Renato, que é sim uma grande esperança pro time do Corinthians, mas é onde você não deveria depositar as esperanças. Teve cara que comentou, porra, parece que você tá torcendo pro Renato machucar, tá torcendo pra ele não ir bem, tá torcendo. Eu falei, eu não tô torcendo pra nada, a gente precisa analisar os fatos e através dos fatos a gente vê o que é mais palpável de acontecer ou não. Então eu torço para que ele volte voando e seja o Renato Augusto de 8 anos atrás, com 20 e poucos anos, jogando 2015 no Brasileirão, tá? Então só precisava pagar mais esse pedágio aí, porque tem pessoa que ela tenta distorcer, ou por mau caratismo mesmo, ou só pra meter o louco e tal, ou que não entende mesmo, então tem que deixar bem claro isso. Então o Renato Augusto, ele tem esse agravante de, na carreira dele, ele já foi um cara problemático fisicamente, ao contrário do Paulinho. O Paulinho nunca foi um cara de ter muitas lesões, as lesões dele sempre foram de curtos períodos parados, e agora, já que ele estava no final de carreira, e aí muito se deve também ao tempo parado, o tempo parado que ele ficou na transição de China, vindo pro Brasil, aí quase fechando com o Bragantino, aí dando um nó, uma rasteira no Corinthians, indo pra Arábia, ficando 4 jogos lá, tudo isso aí influenciou no cara e perdendo o preparo físico, né, porque o atleta profissional, ele tem que jogar em alta intensidade, né, ele tem que treinar em alta intensidade, e você sabe que isso, quando você fica uma semana sem ir pra academia, você já perde um pouquinho, então o cara, imagina ficar 2 anos parado, acaba comprometendo isso aí também. O Renato Augusto, ao contrário do Paulinho, o Renato Augusto sempre sofreu com problemas, né, físicos, desde quando ele veio, por isso que o meu apelido carinhoso aqui é Bichado Augusto, que é um termo na várzea que a gente usa, e quem joga bola minimamente aí sabe, que é quando o cara, simplesmente ele não consegue jogar porque ele tá sempre machucando, e normalmente a gente chama de bichado
bichado, aquele cara que até tem um pouquinho mais de talento. Aí você fala, puta, o cara é bom, mas tá toda hora bichado, mano, tá toda hora podre, entendeu? E o Renato Augusto é esse cara, que ele 100% fisicamente, o cara é realmente um craque. Não sei se agora, nesse período de carreira, ele consegue alcançar um alto nível, mas a gente vai considerando lá o atual cenário. Então, historicamente, ele sempre teve esse problema. Chegou agora nessa última passagem, nessa segunda passagem dele no Corinthians, ele já veio com o agravante da idade. Então ele já tinha os problemas, veio com o agravante da idade, veio como solução dos problemas. Pra mim, um péssimo custo-benefício. Se você parar pra pensar também, tá? Você vai ver que é um péssimo custo-benefício, porque nos principais jogos e nos principais momentos, desde 2021, ele nunca estava presente pra gente. Eram raros os jogos que ele estava presente. Isso quando, pra estar presente num jogo importante, ele não tinha que ser poupado 2 jogos antes, que ele não conseguia jogar o jogo inteiro, aí ele sente a panturrilha, ficou um tempão com uma lesão que era quase que um ponto de interrogação pro departamento médico do Corinthians, que deixa muito a desejar também. Agora tá tendo uma reformulação ali, não sei se isso vai ser positivo ou não, mas é cedo pra falar ainda, mas tinha um ponto de interrogação que não sabia direito como que é essa lesão na panturrilha. Ele deixou a gente na mão no ano passado, quando ele veio, ele jogava um jogo, era poupado, aí era utilizado como falso 9, porque ali no meio campo ele já não conseguia mostrar intensidade. Ele foi um cara problema pro Corinthians. As alegrias que ele nos entregou agora nessa última passagem dele foi muito abaixo do que as alegrias que ele tinha entregado em 2015. Entendeu? Ele estava muito aquém e recebendo um salário lá de 2015. Esse que é um dos problemas também. E aí a fiel torcida, eu tô vendo, comentando aqui nos vídeos, tô vendo lá no Twitter, no Instagram também. Inclusive, se você não segue, segue a gente por lá, pra vocês verem que eu me inspiro muito no que vocês falam pra mim por lá também. E aí eu vejo os caras falando assim, não, cara, tá tudo muito ruim, mas ainda bem que o Renato Augusto vai voltar. Quando o Renato Augusto voltar, quem sabe a gente não consegue se recuperar no Brasileiro. Teve um maluco que mandou pra mim, e é maluco mesmo esse cara. Ele falou assim, ó, não, Renato Augusto voltar, vai chover de bolas pra Roger Guedes e Yuri Alberto, e a gente vai brigar pelo título. Eu falei, que título, amigo? Acorda pra vida, papai. O que você tá pensando, cara? Entendeu? Mas aí eu falei, cara, então como eu tô vendo bastante gente aí com a expectativa muito lá no alto, o que eu recomendo, tá? Não é conselho, nada, não sou ninguém pra dar conselho. Vá com a expectativa o mais baixa possível nessa volta do Renato Augusto. Porque assim, ó, a tendência é que aconteça das duas uma. Tendência, não tô falando que vai acontecer nem que eu quero, tá? Ou ele se lesione de novo, ou ele vai ter que limitar os seus movimentos e a minutagem para que ele não force o suficiente para se machucar de novo. Lembra que eu expliquei no começo do vídeo aqui e tal? Quando as articulações elas nascem de novo, quando todos os nervinhos vão se encontrando ali de novo, ele não nasce jovem, ele nasce com a idade que o cara tem. Então, se o cara faz uma operação no joelho com 90 anos, ele não vai ter um joelho de 50. Isso aí não existe. Então, a tendência é que o Renato Augusto ou fique limitado tecnicamente, ou que se ele não ficar limitado tecnicamente, ele tem que ser poupado em alguns jogos, em muitos jogos. Mesmo se tiver 2 jogos na semana, ou se tiver um jogo só. Vai ter jogo que ele vai ter que estar 100%. Vai ser muito comum você ouvir aí e ler pela imprensa que o Renato Augusto está fazendo um controle de carga. Isso aí vai ser normal você ver. Então não se prenda a, pô, o Renato Augusto vai vir e vai solucionar os problemas. Pra começar, os problemas do Corinthians não é só o Renato Augusto. Não é só a ausência do Renato Augusto, na verdade. Não é só a nossa Renato dependência. A gente não tem extremo de velocidade, não tem primeiro volante de contenção. Tinha que ter... tava começando a improvisar o Paulinho com o primeiro volante de contenção. Ele começou a funcionar, já quebrou de novo, outro bichado aí, né? Com todo respeito ao Paulinho, olha o pedágio aí de novo. Na lateral direita a gente tá tendo que improvisar um zagueiro porque o nosso lateral direito tá aposentado. Na lateral esquerda a gente tem um cara de 38 anos. Tudo isso aí que eu vivo repetindo aqui. Então nossos problemas, se a gente for considerar só dentro das 4 linhas, tá? Olha que eu não tô nem extrapolando pra comissão técnica, não tô nem extrapolando pra imprensa, pra diretoria, pra conselho, pra própria fiel torcida. Eu não tô nem falando isso aí. Eu tô pegando só dentro de campo e olha o tanto de problemas que a gente tem. Eu acho que mais importante do que você criar essa expectativa é você começar a entender por que não vale a pena trazer jogadores mais velhos.
por mais que ele esteja rendendo muito. O gráfico de um jogador de futebol, ele é um gráfico assim, ó, se você pegar ali dos 15 até os 19 anos, é neste exato momento da carreira do jogador de futebol que você vê se ele vai ter potencial para ser profissional. Porque quando você vê um gráfico dele em crescente, você sabe, você já analisa um ponto futuro e fala, pô, esse cara aqui pode render no time profissional. Tanto que 99% dos jogadores que estão na base no processo entre sub-15 e sub-19 não viram jogador profissional de futebol. Não viram. Eu conheço um monte que treinou em categoria de base de Atlético Mineiro, de Santos, de Corinthians, de São Paulo e não virou jogador. E os caras são brabíssimos jogando bola. É que o futebol profissional exige muita coisa. Além de você ter um empresário bom, além de ter todo um contexto em volta, né? Mas além disso, ainda exige bastante. Quando o cara chega lá no time profissional com 19, 20 anos, ele tem um processo de oscilação na sua evolução de carreira. Dos 20 até mais ou menos 23, 24 anos. Por isso que é o momento que a gente precisa ter mais paciência. Que o cara vai oscilar, depende muito de fatores externos e tal. Quando o cara atinge a maturidade profissional dele, ele tá lá com seus 23, 24 anos, e aí ele atinge a maturidade, ele se mantém e a evolução dele já começa a não ser tão alta mais. Mas aí ele já atinge o ápice da carreira dele. Tem uns caras que atingem um ápice técnico a nível europeu, outros o ápice técnico a nível sul-americano, outros o ápice técnico não consegue jogar numa Série B. Mas aí no caso de jogadores que são talentosos, o cara atinge o ápice e vai até lá, 27, 28 anos. Isso se cuidando, tá bom? Porque a gente tem que pensar que o futebol profissional, hoje em dia, ele é diferente, completamente diferente do que era nos anos 90. Porque nos anos 90 tinha os caras que enchia a cara, que ia pra balada, que não sei o que tem, e depois chegava em campo, fumava e etc. E quando chegava em campo não precisava ter a intensidade que tem hoje. Hoje é diferente. Hoje você tem o mesmo atleta, se ele levar essa vida boêmia, essa vida de gandaia, de putaria, né? Eu não ia falar, mas eu vou falar, tá? De putaria aí, né? O ápice dele vai durar dos 24 até os 26, 27 no máximo. A partir daí, o gráfico do cara começa a cair. Se ele se cuidar muito, aí ele consegue chegar até os 30. São raros jogadores que chegam com 30 anos do mesmo nível que jogavam em 26. 31 já começa a cair. Todos os jogadores, todos os atletas. O Messi é um exemplo. O Messi de hoje não é o Messi de 10 anos atrás. Muito abaixo, só que o cara é genial. Então, por mais que ele esteja muito abaixo, ele ainda continua muito acima da média. O Cristiano Ronaldo chegou nos seus 36, 37 anos, voando em forma física e mesmo assim não conseguindo acompanhar o ritmo, porque não há milagre que o corpo humano possa fazer. Então, quando você pede ou endossa ou acha que o cara que vai voltar pro seu time, ou um cara que nunca veio pro seu time, mas que você acha muito bom, vai vir com 30 e poucos anos e vai render o que ele rendeu lá fora, para começar você precisa analisar o mercado como um todo. Você precisa entender assim, ó, ninguém briga por comida velha. Ninguém briga por comida velha. Então, se por acaso tiver um patinho podre ali no chão e você entregar pra duas pessoas que estão passando fome, elas não vão comer porque a comida tá podre. Elas só vão brigar pela comida que está saudável, comida boa que tá ali. E aí a mesma coisa, se você olha o mercado e vê que ninguém está disputando a comida com você, ninguém está disputando a contratação com você, ou quem tá disputando são pessoas que são má administradas, como por exemplo, agora, né, eu vou utilizar só como exemplo, tá? O exemplo do Yuri Alberto, quando ele tem a possibilidade de vir pro Brasil e o único que disputa com você é o Internacional, não tem times que realmente estão bem administrados disputando, você deve desconfiar. Não é nada pro Yuri Alberto agora não, só pra usar um exemplo. E aí você precisa entender, se o cara tá vindo, não tem mercado na Europa, não tem mercado nem numa terceira, quarta prateleira da Europa, não tem mercado no Oriente Médio, não tem mercado no Japão, não tem mercado na MLS, que é a Major League Soccer americana, que é um futebol amador, e aí o cara tá vindo pra cá, você precisa desconfiar já nesse momento. E aí ainda tem esse agravante das lesões. Então, isso é meio que uma lição pra gente como um todo, assim, tá? Eu já há muito tempo tô vacinado. Eu tô vacinado de jogador desde a época do Vampeta. Quando o Vampeta voltou em 2007 e tal, que ele veio também pra ser o salvador, que veio pra... o futebol do Corinthians, ele achava que era o futebol do Vampeta, eles achavam que era o futebol de 2002 ainda, de 2001. Mano, nada a ver, né?
Então nessa época eu já fiquei vacinado, tanto que na época que veio o Ronaldo Fenômeno ainda, eu falei assim, puta, mano, olha os caras trazendo o cara podre aqui também, tá? Naquela época, eu não precisava nem estar falando isso pra você, naquela época eu tava errado, mas são raras as vezes que isso aí acontece, então a gente não pode levar a exceção como regra. Então comece a pensar, essa história de Everton Ribeiro, essa história de Diego Costa, de Cavani, de todos esses caras que já estão acima dos 30, não é que a gente acha tudo carnicento não, uma coisa é o cara já estar aqui, o Everton Ribeiro, se ele viesse para o Corinthians, ele viria sem o Flamengo brigar por renovar, porque se o Flamengo fizer assim, o Everton Ribeiro renova. Então você deve pensar, pô, o Flamengo tá prezando sempre um elenco em alto nível. Se eles não querem renovar com o Everton Ribeiro, também não serve pra gente. É esse que é o ponto. E lembrando sempre do gráfico, quando o cara tá com 34, 35, como é o caso do Everton Ribeiro, o gráfico do cara despenca pra baixo. E o Renato Augusto não cria expectativas em cima dele. Não cria expectativas da mesma maneira que eu pedi, eu implorava pra você lá. Pô, quando o Paulinho voltar, você não acha que o Paulinho consegue jogar em alto nível? Eu falo, cara, pra mim, ó, o Paulinho já é jogador. Isso eu falava no meio do ano passado, quando ele tava no meio da lesão. Quando ele voltou e ele começou a desempenhar os primeiros jogos, que eu vi que ele tava muito pesado, a minha frase aqui no canal, e quem é mais das antigas não me deixa mentir aí, era a seguinte, mano, se ele não conseguir alcançar a forma física dele, o Paulinho é banco no Corinthians. E aí isso aí tocava o coração dos caras, como assim? Se o Paulinho é banco do Corinthians, você merece Camacho, merece Ramiro, a mesma conversa fiada de sempre, que pra mim é um argumento fraco, um argumento burro, entendeu? Então, assim, ó, comece a pensar nisso aí. Você vê o Paulinho em campo, agora você viu que ele se machucou gravemente de novo e é fim de carreira. O Renato Augusto pode ser que aconteça a mesma coisa. Se ele não for poupado muitas vezes, ele vai machucar. Beleza? Então é isso que eu precisava falar. Tente ir com calma aí, porra. Não pensa, não sonha em título, cara. Primeiro, antes de sonhar em título, a gente precisa pelo menos conseguir fazer o básico pra sair de zona de rebaixamento, pra fazer o básico, pra fazer imitar alguma coisa que seja parecida com futebol. Alguma coisa assim a gente precisa aproximar. Agora, se pensar em título, mano, até se a pessoa tivesse mandado pra mim, a gente briga pela Sul-Americana, pô, esquece. Eu tô falando vaga na Sul-Americana, nem a Sul-Americana mesmo tá rolando esse ano aí, né, que tá em vias da gente conseguir ou não a vaga pra Sul-Americana. Tô falando assim, cara, pensa primeiro jogar minimamente uma coisa parecida com futebol pra gente sair da zona de rebaixamento. E não contar com o Renato, porque com o Renato a gente não pode contar. Deixou a gente nas quartas de final na mão do Campeonato Paulista contra o Ituano, deixou agora Libertadores primeira fase inteira, a Copa do Brasil tomando pipoco do Atlético Mineiro, o ano passado também no meio da Libertadores, no meio da Copa do Brasil, quando ele veio era poupado dia sim, dia não, dorzinho no tornozelo e poupado e tal, esquece. Isso aí é jogador que tá ali ainda. É simplesmente assim, tá? Que bom que eu falando essas frases assim, eu já paguei meu pedágio lá no começo, então ninguém vai vir encher o saco, pelo menos eu espero, tá? Deixa o like aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre isso aí. Se tiver algum médico, eu tentei falar, é óbvio que eu não falei com termos técnicos assim, porque quando o cara me explicou com termos técnicos, eu falei, mano, não posso falar desse jeito lá, eu tenho que falar do jeito mais nós mesmo aqui. Aí eu falei, se ficou claro pra entender, eu vou ficar feliz. E aí se tiver médico aí que quiser me corrigir em alguma coisa, pode me corrigir também. Ou se quiser, se eu tiver falado a verdade, ou se tiver um respaldo de um médico, né? Ele fala assim, ó, realmente eu sou médico, sou fisioterapeuta e você falou a verdade aí. Então aí eu vou deixar seu comentário fixado, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.